Bom dia, turma, bom dia. Bom dia a todos. Espero que todos tiveram um bom final de semana. Hoje nós vamos começar com a nossa aulinha aí, continuação com geometria, tá? Nós vamos começar com triângulos, especificamente triângulos retângulos, né? A gente vai dar uma lembradinha aí rápido do que seja um triângulo. Um triângulo é o quê? O que é um triângulo? Triângulo é um polígono, né? Que tem 3 lados, que tem 3 vértices, só para relembrar, tá? Que tem 3 lados, que tem 3 vértices, tem 3 ângulos internos, tem 3 ângulos externos, não é isso? Sabemos também que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, perfeito? Sabemos também que temos uma classificação em relação aos ângulos e quanto aos lados, né? Em relação aos ângulos, nós podemos dizer que um triângulo tem uma classificação de triângulo, ele pode ser retângulo, né? É o que nós vamos ver. Ele pode ser obtuso, ele pode ser agudo. Especificamente, obtusângulo, aliás, né? E acutângulo. Obtusângulo quando ele é obtuso. Desculpa, acutângulo quando ele é agudo. Perfeito? Nós também podemos classificá-lo também em relação aos lados. Não é isso? Em relação aos lados, a gente pode dizer se ele é isósceles, se ele é equilátero, se ele é escaleno. Quando que ele é isósceles? Quando ele tem 2 lados congruentes, ou seja, com a mesma medida. Quando que ele é equilátero? Quando todos os lados têm a mesma medida, né? Lados iguais. E quando ele é escaleno? Quando todos os lados não são congruentes, quer dizer, não tem a mesma medida. Não é isso? Isso aí são aquele flashback, conforme eu sempre falo, em relação às características de um triângulo, perfeito? Só que hoje nós vamos ver especificamente em relação a triângulo retângulo, né? Que é o triângulo que tem o ângulozinho lá de 90 graus, perfeito? Esse ângulo aí, esse triângulo retângulo, nós vamos dar também algumas características em relação a eles, tá? A gente vai ver quanto aos lados, os nomes que nós podemos dar em relação aos lados de um triângulo retângulo. Prestam atenção, a classificação que eu dei em relação aos lados foi de todos os triângulos, né? Triângulo equilátero, escaleno e isósceles, não é isso? Hoje nós vamos ver especificamente triângulo retângulo, então a gente vai ver algumas características em relação aos lados desse triângulo retângulo, tá bom? Então nós vamos ver aqui agora, prestam atenção aqui, deixa eu aproximar aqui só para que vocês visualizem melhor, tá? Espera aí. Olha só, aqui nós temos, aqui dá para ver, né? Nós temos aqui, ó, teoremas de Pitágoras. Teoremas de Pitágoras é uma das características que eu acabei de falar, tá? A gente vai usar sempre essa formulazinha de Pitágoras para que nós possamos resolver alguns problemas de geometria, tá? Nós temos aqui, ó, esse triângulo aqui, tá vendo esse triângulo aqui, ó? Esse triângulo aqui, vou chegar mais próximo aqui, só para que vocês vejam. Esse triângulo aqui, ó, esse triângulo A, nós temos o lado, eu chamei o lado de AC, eu chamei ele de B, o lado BC eu chamei ele de A, e o lado AB eu chamei ele de C, tá? Então, eu botei 3 posições aqui em relação a um triângulo equilátero, a um triângulo retângulo, tá? Aqui é uma posição do triângulo retângulo, aqui é uma outra posição do triângulo retângulo e aqui é uma outra posição do triângulo retângulo.
tá? Só que a gente tem, em relação a esses lados aqui, os nomes específicos aí que eu vou falar agora. Vocês estão vendo esse lado aqui, ó? Tá vendo que esse lado aqui, BC, é o lado maior desse triângulo retângulo aqui, tá? Além dele ser maior, ele é um lado que ele é oposto ao meu ângulo de 90 graus. Olha o meu ângulo de 90 graus aqui, ó, tá vendo? Ele é um lado que é oposto aqui, ó, oposto, tá vendo? Ao meu ângulo de 90 graus. Então eu posso dizer que esse lado BC aqui, que é o maior lado do triângulo, eu posso chamar ele de hipotenusa, tá? O lado BC, que é o maior lado do triângulo e que é o lado oposto ao meu ângulo reto, ao meu ângulo de 90 graus, eu chamo esse lado aqui de hipotenusa. E os outros dois lados, que é o lado AC e AB, eu chamo de catetos, que eu chamei de B e C. Bem, olha só, sempre adotamos, tá? Adotamos, né? Essas letrinhas aqui para que nós possamos identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos. A gente sempre usa essas letrinhas aqui, ó, A, B e C, tá? Só para que nós possamos identificar. Mas pode usar outras letras? Pode, sem problema nenhum, tá? Olha o B, tá vendo? A posição da minha hipotenusa, que é o maior lado do meu triângulo retângulo, já mudou de posição, ó. Tá vendo? O maior lado é esse e é oposto ao meu ângulo de 90 graus. Olha o C. Olha onde que está a minha hipotenusa agora. Está aqui embaixo, ó, tá vendo? É o maior lado do triângulo e é o lado oposto ao meu ângulo de 90 graus. Então eu chamo de BC de catetos e o A de hipotenusa. Tá bom? Então tá aqui, ó. Eu coloquei aqui embaixo. A, hipotenusa, e o B e o C são os catetos. Tá? Então, sempre quando querem identificar a hipotenusa do meu triângulo retângulo, veja qual é o maior lado. Ou vocês olham aonde que está o meu ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, vai ser sempre a hipotenusa ao meu lado oposto ao meu ângulo de 90 graus. Tá bom? Bem, em relação ao teorema, qual é o teorema de Pitágoras? Tá aqui, ó. O teorema é esse daqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse aqui que nós chamamos de teorema de Pitágoras, tá? É hipotenusa ao quadrado é igual que a soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, sempre quando perguntarem ou vocês verem Pitágoras, teoremas de Pitágoras, é esse daqui. É hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí eu coloquei aqui escrito, ó, tá aqui, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso aí que é minha hipotenusa. Sempre quando vocês verem um triângulo retângulo, já sabe que vai cair numa hipotenusa. Desculpa, que vai cair no teorema de Pitágoras, tá? Olhou o triângulo retângulo e quer achar um dos lados, triângulo retângulo, tá? E quer achar um dos lados, usa teorema de Pitágoras, tá bom? Aí eu coloquei um exemplo aqui, bem tranquilinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Exemplo. Ó, eu desenhei o triângulo retângulo, tá? Eu só tenho os meus catetos, 3 e 4, ou seja, esse lado aqui que é B, e esse lado aqui que eu chamo de C, tá? E a minha hipotenusa, que é o maior lado, que eu chamei de A, tá? Então, os catetos eu tenho os valores dele, mas a hipotenusa eu não tenho. Então, eu quero achar o valor da hipotenusa, que é o A, tá bom? Então, olha só, aquilo que eu falei, vou usar o quê? O teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá legal? Então, olha só. Não podem trocar os lados em relação ao que eu acabei de falar aqui agora. Quem são os catetos e a hipotenusa.
Se trocar no lugar do cateto eu colocar o A, que é a hipotenusa, vai dar problema, não vai dar um resultado correto, tá bom? Então, sempre quando vocês quiserem resolver algum problema de Pitágoras, vocês sempre primeiro identificam quem é a hipotenusa, tá? Já sabe que a hipotenusa é o maior lado. Agora, em relação aos meus catetos, eu posso inverter, tá? Eu posso botar o 4 aqui e o 3 aqui, sem problemas, tá bom? Então vamos lá, ó. Vai ser A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o A? É o que eu quero saber, repetir, ao quadrado, tá lá. Igual, quem é o B? 3. Quem é o C? 4. Tudo ao quadrado. Porque a fórmula, ou seja, o teorema de Pitágoras, eles estão ao quadrado. Perfeito? Agora, o que eu não posso trocar é aqui, ó. Botar o 3 aqui no lugar do A ou o 4. Agora, aqui em relação aos catetos, a soma dos catetos, eu posso inverter sem problema. Eu posso botar o 4 aqui no lugar do 3 e o 3 no lugar do 4, sem problema. Tá bom? Então vamos lá, ficou A ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16. A ao quadrado é igual, 9 mais 16, 25. Vocês sabem o quê? Sempre quando uma variável está elevada ao quadrado, porque está pedindo o quê? Uma raiz quadrada, não é isso? Então eu botei, ó, A é igual a raiz quadrada de 25, A é igual a 5, tá? Então, a minha hipotenusa nesse triângulo retângulo aqui, ela é 5. Raiz quadrada de 25 é 5, tá? Olha esse daqui, a letra B. Olha a letra B. Vamos lá, ó. Eu não tenho um dos catetos, né? Eu só tenho um só, o outro eu não tenho, e tem a hipotenusa. Aquilo que eu falei, não posso trocar a posição do A. Então, sempre quando for resolver, repetindo, sempre quando for resolver, primeiro identificam quem é a hipotenusa, ok? Então, vamos lá. Quem é a hipotenusa aqui, ó? Ó, o ângulo de 90 graus é sempre o lado oposto. É 10. Então, no lugar do A, eu vou botar o 10, ó. Não é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C? Então, no lugar do A, eu vou botar o 10 ao quadrado. Igual, quem é o B? É o que eu quero saber. Repetir. Mais o C, 6 ao quadrado. Então, ficou 10 ao quadrado é 100, igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado é 36. Então, ficou 100, joguei o 36 para cá, veio como menos. 100 menos 36 igual a B ao quadrado. 100 menos 36, 64, igual a B ao quadrado, ó. Pedindo raiz quadrada. Raiz quadrada de 64 é 8, então B igual a 8. Achei o meu cateto B aqui, que é 8. Turma, olha só. Isso não tem dificuldade, é só saber a fórmula e não deixar de primeiro identificar quem é a hipotenusa. Tá bom? Bem, com isso, eu passei alguns exercícios aqui, ó, que foi da página 102 e 103 do módulo 3, tá? Página 102 e 103 do módulo 3. Tá ok, turminha? Olha só, por hoje é só. Até breve, tá? Ou seja, até na próxima aula para a gente corrigir essas páginas aí, tá bom? Fiquem com Deus e até breve.